Então, bom dia a todos. Hoje vamos continuar a introdução ao Python. Vamos ver um novo elemento da linguagem de programação, que são as funções. Mas eu primeiro vou começar por falar na ideia e no problema que as funções vão resolver, que é esta parte da programação estruturada. E vou começar por dar um exemplo para ilustrar a vantagem de fazer o programa de uma forma estruturada. E vamos começar com o cálculo do pH. Depois vamos ver como é que podemos aproveitar código que está implementado noutros módulos. Portanto, nós vimos na semana passada aquela ideia de que criamos um ficheiro com o código e depois corremos o código nesse ficheiro. Mas nós podemos ter o nosso código separado em vários ficheiros. Esses vários ficheiros com a extensão PY são os módulos em Python. E nós podemos aproveitar código que já está implementado noutros ficheiros. E depois vamos ver esta ideia de programação estruturada e como podemos implementá-la com esses módulos e com funções também. Depois, na segunda hora, vamos ver isto em mais detalhe, mesmo a parte da implementação. Então vamos começar com este problema. Vamos supor que temos ali um ácido fraco, o ácido benzoico, portanto que vocês todos sabem fazer este tipo de contas. Vamos ignorar a autodissociação da água e usar esta expressão simplificada, em que temos aqui a constante de acidez para a constante de dissociação daquele ácido fraco, e nós sabemos o valor dessa constante. Sabendo isso e assumindo que todo este H+ vem da dissociação do ácido fraco, nós sabemos que aquela concentração de H+ será igual à concentração daquele outro íon e que isso será o resultado da dissociação do ácido que nós pusemos lá originalmente. Portanto, podemos relacionar esta concentração com a concentração inicial que nós pusemos na solução. Isto dá-nos uma equação quadrática. Se é uma curva quadrática, nós vamos encontrar a raiz dessa curva para resolver o problema. Em geral, as equações quadráticas têm duas raízes, portanto, se nós usamos a fórmula resolvente, temos aqui o menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac, mas não faz sentido ter uma concentração negativa. Portanto, nós podemos ignorar a raiz negativa, a solução negativa daquela equação e considerar só a solução positiva, que é aquela que tem significado físico aqui. Depois, nós precisamos calcular o logaritmo da concentração do H, ou mais especificamente, menos logaritmo da concentração do H, que é o pH, mas nós não sabemos calcular o logaritmo, podemos usar uma aproximação. Nós sabemos que o logaritmo natural do número x é o limite de n vezes x elevado a 1 sobre n menos 1, quando n tende para infinito, mas nós não precisamos ter aquilo exatamente, podemos aproximar, então basta considerar um n suficientemente alto e simplesmente usando as operações que nós já sabemos que podemos usar no Python, podemos fazer esta conta. Usamos, por exemplo, n igual a 1000, portanto o logaritmo natural do x, ou neste caso da concentração do H+, será aproximadamente 1000 vezes x elevado a 1 sobre 1000 menos 1. Dividimos aqui por 2.305 para converter no logaritmo base 10, isto, mudando ali o sinal, dá-nos o pH. Portanto, é uma forma um pouco rebuscada de chegar lá. Se nós usássemos a máquina de calcular, tínhamos logo o logaritmo à mão, mas usando as operações que nós vimos na semana passada, sem precisar de mais nada, podemos fazer as contas assim. Bem, agora é questão de traduzir isto para Python, para pôr o interpretador a fazer as contas. Então, pomos aqui a nossa concentração inicial. Lembram-se quando vocês criam um novo ficheiro no Spider, ele automaticamente preenche ali aquela coisa para indicar a codificação. Não convém apagar esta linha. Preenche-vos aqui um texto por default nos comentários do módulo que vocês podem editar. Neste caso vou pôr só o que é para calcular o pH. E agora vamos criar as nossas variáveis. Portanto, lembram-se que para criar uma variável nós damos um nome. O nome convém ser sugestivo do valor que estamos a guardar lá, porque a ideia não é que seja só para o interpretador perceber o que é que está lá, mas para nós conseguirmos compreender o código também. Então a concentração inicial do nosso ácido será esta, 0.01. Vamos criar uma variável chamada CI. Também podem chamar concentração, uma coisa assim, mas como neste caso nós temos estes termos que já são convencionais, muitas vezes chama-se CI ou KA ou assim, portanto se vocês têm já uma convenção por trás e quem vai ler o código sabe essa convenção, então é natural usar os termos dessa convenção. Portanto, vamos chamar aqui o KA
igual a 6.5 vezes 10 elevado a menos 5. O x não é um bom nome em geral para uma variável, porque se você chama uma variável x não se percebe o que é, mas neste contexto em particular, como nós escrevemos a nossa equação e o x que queremos encontrar é aquela concentração do H+, pode fazer sentido chamar x, que é para não nos enganarmos na tradução da expressão. Portanto, lembrem-se que quando escolhem nomes das variáveis depende um bocado do contexto. Em geral, nomes como A, B, X e assim não são bons, a não ser que estejam num contexto específico onde faz sentido usar esses nomes de variáveis. E agora podemos pôr aqui, no fundo é a aplicação da fórmula resolvente. Nós temos aqui o B será o Ka, portanto menos B será menos Ka. Depois o A é 1, o AC é a concentração inicial vezes o Ka. Portanto, quando traduzimos a fórmula resolvente para aqui, temos o B quadrado menos 4AC, mas como o C está ali com o sinal negativo, troca o sinal e ficamos com o Ka vezes o CI. O A é 1, não entra aqui. Isto tudo entre parênteses elevado a 0,5 é a forma de fazermos a raiz quadrada, portanto estamos a elevar a 1 meio, e depois dividimos esta expressão por 2 e resolvemos o x da nossa equação. O pH será menos o logaritmo de base 10 daquele valor, portanto fazemos esta aproximação para o logaritmo natural e depois dividimos por 2.305 para ter o logaritmo de base 10. Portanto, basicamente, fazemos isto tudo no nosso script e pomos um print no fim para escrever na consola o valor do pH que nós calculamos. Se agora carregarmos no F5 para executar, depois de gravarmos o ficheiro, vamos ver isto na consola. Vai aparecer lá aquele comando run file do Spider quando carregamos no F5, quando mandamos correr o nosso programa, e depois aparece este valor que é o resultado daquele print. Notem que isto aqui é executado silenciosamente, sem aparecer nada na consola, porque nós não mandámos escrever nada. Portanto, só aquilo que nós mandámos explicitamente escrever é que aparece na consola. Isto é diferente do que se estivermos diretamente a fazer os comandos aqui na consola, em que ela interativamente vai-nos dando um eco dos resultados que vamos obter. Mas neste caso, como escrevemos no programa, temos de pôr o print para ver o resultado. Ok, então vamos ver o que é que está mal aqui. Há aqui alguns defeitos, alguns problemas com esta implementação. Primeiro, esta solução para calcular o logaritmo não é muito elegante. Nós temos de andar sempre com estas expressões rebuscadas, sempre temos de fazer uma coisa destas bastante comum, não devia ser necessário fazer isto. E na verdade não é. Existe um módulo, já está instalado, se vocês instalaram o Anaconda, vem também instalado essa biblioteca. Há este módulo chamado NumPy, que é para processamento numérico, e que tem já uma função para o logaritmo de base 10, chama-se log10. Nós não a temos no nosso programa, mas nós podemos ir buscá-la àquele módulo e usá-la como se estivesse no nosso programa. Para perceber como é que fazemos isto, vou falar um pouco deste conceito do namespace, do espaço de nomes, que é uma forma que o interpretador tem para organizar os vários nomes que vocês vão criando. Vocês criam nomes de variáveis, criam nomes de funções, assim como já vamos ver a seguir. Há outros que já existem no interpretador, que existem noutros módulos, etc. Quando vocês estão a executar o vosso programa, aqui, quando ele chega, por exemplo, a esta linha, tem aqui alguns nomes, KA, CI, que o interpretador precisa de saber. E há aqui o espaço de nomes do módulo onde ele está, onde esses nomes foram definidos. Portanto, ele percebe esses nomes. Se nós quisermos ir buscar uma coisa que existe noutro módulo para o nosso módulo, temos de importar o nome para este, dizendo ao interpretador de onde é que aquilo vem. Portanto, a que é que esse nome refere. E essa será a forma como vamos fazer a importação de funções que existem noutros módulos. Há um espaço de nome especial que é sempre acessível, que é aquele das funções que fazem parte do Python, que nós vimos, o len, o help, essas coisas assim, que estão sempre ativas, mas o resto que nós precisamos de usar, ou temos de definir no nosso módulo, ou temos de importar de outro módulo onde já existe. Então vamos ver duas maneiras que nós podemos usar para ir buscar essa função de logaritmo base 10 ao módulo NumPy. Uma possibilidade é importar o nome do módulo. Como este módulo está instalado no Python, o interpretador sabe o que é que o NumPy quer dizer e sabe encontrar esse módulo. Então vamos importar o módulo todo para aqui. Este módulo NumPy é um ficheiro de Python também, tem muitas coisas lá definidas, muitas variáveis, funções, etc. Quando nós fazemos isto, o import de um módulo, o interpretador vai ler esse código todo e fica em memória com tudo aquilo que pertence a esse módulo.
mas tudo isso está associado a esse módulo. Então, se nós quisermos usar depois a função logaritmo base 10 do módulo que importámos, basta indicar como nós costumamos fazer para quando importamos valores quando usamos alguma coisa que pertence a um objeto. Portanto, podemos fazer aqui NumPy, que será o módulo que nós importamos, e dentro deste módulo existe uma função chamada log10. E é essa que nós queremos. Como este NumPy foi importado para aqui, no nosso código o interpretador percebe o que é que isto quer dizer. Isto refere àquele módulo NumPy que está instalado. E como estamos a dizer .log10, isto quer dizer que é a função log10 do NumPy. Portanto, desta maneira, se o código está implementado noutro lado qualquer, basta dizermos ao interpretador de que módulo é que queremos importar, ou importar o módulo todo e depois usar tudo o que está lá. Isto é útil se vocês quiserem usar várias funções, ou várias variáveis, vários objetos que estão implementados num módulo. Importam o módulo e depois dizem para cada um qual é o que vocês querem usar. Uma alternativa, se vocês quiserem usar só algumas funções específicas do módulo e não precisam do módulo todo, vocês podem fazer isto. From o nome do módulo, import aquilo que vos interessa, neste caso log10. Portanto, estamos a dizer ao interpretador que do módulo NumPy queremos importar para o espaço de nomes do nosso programa aquele nome, log10. Então o interpretador vai correr à mesma o módulo NumPy, vai ver o que é este log10, onde é que ele está, e agora é como se esta função log10 existisse, este objeto, mais genericamente, existisse no nosso código. Portanto, neste caso, basta chamarmos log10, se quisermos dizer numpy. Qualquer coisa. Portanto, importar o módulo é mais útil quando vocês querem usar muitas coisas do módulo, aí basta dizer do módulo quero usar isto, do módulo quero usar aquilo. Se vocês só querem usar uma, pode ser mais prático importar logo essa e depois usar essa função. Podem ser vários, podem separar vários por vírgula e importar várias funções do mesmo módulo. Vários objetos em geral do mesmo módulo. Portanto, desta maneira, nós não precisamos fazer aquela aproximação para calcular o logaritmo, podemos simplesmente usar a função que já existe do logaritmo base 10. Isto será uma parte importante a partir de agora, porque muitas vezes, sempre que nós quisermos fazer uma coisa que já esteja implementada, não precisamos de andar sempre a reinventar a roda, dizemos é aquela que nós queremos e usamos. Okay? Portanto, este é um ponto importante, uma funcionalidade importante para nós conseguirmos estruturar o nosso código, porque não precisamos ter tudo no mesmo ficheiro. Podemos separar em vários módulos. Além disso, o próprio código que nós escrevemos aqui, este não está devidamente estruturado. Isto funciona só num bloco. Nós estamos a fazer aqui várias coisas e não podemos controlar nem sequer os valores iniciais que são fornecidos, têm de estar mesmo lá escritos no código, e não podemos separar as várias tarefas. Portanto, é difícil reutilizar isto. Se nós quisermos utilizar isto para calcular o pH de uma solução diferente, temos de alterar mesmo o nosso código e temos de saber onde é que estão as várias variáveis, o que é que são e assim. Não conseguimos aproveitar partes do código, não é generalizável, refere-se unicamente àquela concentração de um ácido com aquele Ka. Portanto, nós temos dificuldade em aproveitar isto da mesma maneira como estamos a aproveitar, por exemplo, o logaritmo base 10. Notem que para aproveitar o logaritmo base 10 basta ir buscá-lo ao modo onde ele está e agora usamos para calcular o que queremos. Se nós quiséssemos fazer isso com o nosso programa, não conseguimos. Não há nada ali que nós possamos simplesmente importar para agora calcular o pH de uma outra solução qualquer. E nós temos aqui, isto não é um problema neste caso, porque isto é um programa extremamente simples, se nós quiséssemos calcular outra coisa, alterávamos os valores, mas conforme vamos aumentando a complexidade, ter de ter tudo ao molho no mesmo módulo, todas as variáveis, tudo no mesmo espaço de nomes, digamos assim, vai-nos complicar porque cada vez, conforme vamos aumentando a complexidade, temos de nos preocupar com colisões de nomes das variáveis, podem ser as mesmas e estar a estragar um cálculo que outra parte fez. Não conseguimos pensar no problema em partes mais simples e assim por diante. Portanto, para resolver isso, o que vamos fazer é tentar estruturar melhor o nosso programa e vamos ver agora que mecanismos é que a linguagem Python nos dá para poder fazer isso. Portanto, a ideia aqui é que, se nós estruturarmos devidamente o programa, a maneira como estamos a implementar, nós podemos partir de um problema complexo
identificar como é que podemos partir esse problema, dividi-lo em problemas mais simples e depois focar a resolver cada um dos problemas mais simples. Por exemplo, um dos problemas que nós tínhamos aqui neste era o cálculo do logaritmo. Nós tínhamos que calcular o logaritmo ali numa fase do nosso procedimento. Esse problema, calcular o logaritmo, já foi resolvido para um caso geral. Então, a partir daí, sempre que precisamos calcular o logaritmo, não precisamos de resolver esse problema. Ele já está resolvido, chamamos a função e temos o logaritmo. Portanto, essa é a ideia, em geral, para resolver problemas complexos. Encontramos os problemas simples, vamos resolver esses problemas simples, esses subproblemas, e depois, quando estivermos a tentar resolver o problema mais complexo, já temos as peças que precisamos para juntar para resolver esse problema. Dessa maneira, nós podemos resolver problemas arbitrariamente complexos, simplesmente resolvendo problemas simples. Porque é depois uma questão de decompor o problema, resolver os problemas simples e ir juntando até estar tudo resolvido. Para isso, vamos precisar de poder decompor também, na nossa implementação, separar a resolução dos problemas em problemas diferentes, independentes, que nós depois cuja solução possamos usar. Uma coisa que facilita a organização do código em Python é a divisão em módulos. Como vocês viram, os vários ficheiros têm os seus espaços de nomes diferentes e então nós podemos ter um ficheiro a fazer várias coisas e importar só para o outro aquilo que nos interessa. E não precisamos de estar preocupados com o que é que se passa no resto do ficheiro. Mas mesmo dentro de um ficheiro, dentro de um módulo, nós podemos fazer isso usando funções. Uma função é um objeto que é um pequeno programa, vocês já usaram várias dessas, por exemplo, ver o comprimento, pedir ajuda, o logaritmo base 10, etc. São todos aqueles pequenos programas que nós chamamos para obter um certo efeito. E é um programa autónomo. Tudo o que acontece dentro da função está separado, está num espaço de nomes à parte e está separado do resto do nosso programa. Isso quer dizer que nós, quando estamos a implementar uma função, podemos nos concentrar apenas no que é que aquela função vai fazer. O que é que entra e o que é que sai, e não precisamos nos preocupar com o resto do programa. Porque aquele pedaço de código, aquele mini-programa que está ali, vai correr isolado do resto. E depois, como esse corre isolado do resto, quando nós estivermos a encaixar várias funções, nós não temos de nos preocupar com o que é que se passa lá dentro. Por exemplo, quando nós usamos aqui a função log10, nós não temos de nos preocupar se dentro desta função existe uma variável chamada KA ou CI por acaso. Porque o que se passa dentro da função está isolado do resto do nosso código e mesmo que exista uma variável com o mesmo nome, não vai fazer diferença. Então, a maneira como nós fazemos uma função em Python é usando esta instrução, def, para definir a função, seguida do nome que nós queremos dar a esse objeto. Notem que a função também é um objeto, tem um nome que o interpretador vai pôr lá na sua tabela para referir para um sítio em memória em que vai guardar toda a informação necessária para esse objeto. Portanto, a seguir ao def temos um espaço e depois o nome da função. Depois abrimos e fechamos parênteses, isso é necessário mesmo que não haja parâmetros para a função. E se a nossa função, que normalmente é o caso, precisar de receber algum valor na altura em que for executada para poder calcular o resultado, então as variáveis que pertencem a essa função e que recebem esses valores têm de estar indicadas aqui, são os parâmetros da função. Portanto, os parâmetros da função são nomes de variáveis que vão receber valores que a função precisa quando for executada. Depois de fechar parênteses, temos dois pontos que indica ao interpretador que inicia um bloco de código e agora todo o código que pertence à função está aqui indentado. Este é um elemento fundamental da sintaxe do Python, que é os blocos são definidos por estes dois pontos e depois um conjunto de linhas que tem uma indentação em relação a essa primeira linha onde o bloco inicia. Porque isto diz ao interpretador que tudo o que está agora indentado um pouco mais pertence a esta função. Quando o interpretador encontrar outra linha que está novamente cá para trás, sabe que essa linha já não pertence à função e a função já acabou. Então vamos ver um exemplo aqui numa função trivial só para somar dois números. Vamos somar A com B. É claro que esta função é desnecessária porque para somar basta usar o operador soma, mas serve para ilustrar a ideia de uma função. Portanto, temos aqui a instrução def que indica ao interpretador que é para criar um objeto do tipo função, é um objeto executável. Depois o nome, add, o nome da função,
e entre parênteses duas variáveis que vão receber os números que nós vamos somar. E agora aqui está um aspecto importante que por vezes causa alguma confusão, que é a função não é para dar um resultado fixo, porque se fosse um resultado fixo nós podíamos pôr logo lá o valor. A função é uma receita genérica para calcular alguma coisa. E então tem que se aplicar a valores diferentes a mesma receita. Portanto, o que nós estamos a explicar aqui é qual é que é a receita para somar dois números. Quais é que são esses números? Neste momento não sabemos. Portanto, são duas variáveis, A e B. Na altura em que a função for executada, tem de dizer à função quais são os números, porque senão não é possível somá-los. Mas na altura em que estamos a escrever a receita, não precisamos saber quais são os números. Quaisquer que sejam, a maneira de os somar é A mais B, guardamos isso numa variável chamada resultado e depois devolvemos o resultado. Portanto, começamos na assinatura da função, que é esta primeira linha, por especificar o nome da função e os nomes das variáveis que vão receber os valores que a função precisa. Nesta altura estamos só a pensar em abstrato, mas quando for executada tem de ter os valores concretos. A seguir a isso temos os dois pontos e depois o corpo da função, e a função termina ou quando este bloco chega ao fim, ou quando o interpretador encontra esta instrução return. A instrução return diz ao interpretador para sair da função. E o que vem a seguir ao return é aquele valor que o interpretador devolve a quem chamou a função. Portanto, neste caso o que estamos a dizer é que quem chamar a função tem de dar dois valores. O primeiro vai ser colocado na variável A, que pertence à função, e o segundo na variável B. Aqui é para o interpretador somar esses dois valores e guardar o resultado nesta variável result. E depois sair da função, devolvendo a quem chamou a função o valor que está na variável result. É isso que nós estamos a dizer para fazer aqui. Então como é que nós fazemos agora? Nós podemos correr o nosso programa. Quando corremos o nosso programa e o interpretador passa por aqui, ele ainda não somou nada. A única coisa que faz é criar aquele objeto add, que é um objeto executável, é uma função, e guardou a receita associada a essa função. Quando nós invocamos a função, e para executar um objeto executável, vocês já viram, é pôr o nome, parênteses e os argumentos que for preciso. Portanto, os argumentos são os valores que vão ser dados aos parâmetros. E quando fazemos isto, se fizermos add, parênteses 3,5, este 3 vai ser, este A aqui dentro da função vai referir este 3, o B vai referir o 5, e então este código depois vai ser executado com o A valendo 3 e o B valendo 5. Se nós pusermos aqui outros valores, vai ser executado com os outros valores. Okay. Agora, um ponto também importante da função é o que acontece aqui dentro. Portanto, notem que para nós indicarmos ao interpretador o que é que está dentro da função e o que é que está fora, usamos a indentação. Tem aqui a assinatura da função, tem os dois pontos, indica que vai começar um bloco de código e tem estas linhas indentadas. Isto pertence à função. Isto já não pertence à função porque está outra vez alinhado com a assinatura da função. Portanto, já está fora da função. A função é só isto, é assim que o interpretador vai ver onde é que está, que linhas pertencem a que parte do nosso código. Notem também que isto torna bastante fácil perceber onde é que está a função e o que é que já não é da função. Portanto, uma vez que nós sabemos esta sintaxe, visualmente percebe-se logo o que é que pertence à função e o que é que já está fora. Agora, um aspecto importante aqui é aquela ideia dos espaços de nomes. Lembram-se que o interpretador tem um espaço de nomes para o nosso programa. Pode haver coisas noutros módulos, mas o nosso módulo tem o seu espaço de nomes e a única maneira de usar nomes que estão fora seria usando aquele import. Acontece algo análogo com as funções. Estes nomes aqui, A, B e result, os nomes que eu crio dentro da função, só existem dentro da função. Portanto, se houver cá fora, se eu tentar aceder a estes nomes, vou ter um erro porque não pertencem a este espaço de nomes cá fora. Por exemplo, eu posso calcular o total somando 3 com 5 e depois se... já estou a antecipar isto. Por exemplo, se eu fizer somar 3 com 5 e quiser saber o valor do A, o A é 3, não é? O 3 foi copiado ali para o A. Mas se eu quiser saber o nome do A, vai-me dizer que não sabe o que é o A.
Porquê? Porque este A só existiu dentro da função, enquanto a função estava a ser executada e pertencia ao espaço de nomes da função. Portanto, não tem nada a ver com o que nós estamos a fazer aqui fora. A mesma coisa acontece se nós definirmos aqui um valor. Por exemplo, eu criei a variável A igual a 10. Eu chamo a função para somar 3 com 5, este 3 vai ser posto ali no A, este 5 vai ser posto no B, a função calcula o resultado, devolve-me o resultado, mas se eu perguntar o valor do A, continua a ser 10. A razão para isto é que este A foi criado no espaço de nomes da consola, ou no espaço de nomes principal do nosso programa, enquanto que aquele A pertence ao espaço de nomes interno da função. Portanto, não é o mesmo A. Tem outra tabela diferente e, desta maneira, o A na função pode ter outro valor que não interfere com o A que esteja cá fora. Isto é muito importante porque a razão pela qual nós queremos estas funções é para poder separar um problema complexo em problemas mais simples e depois resolver os problemas mais simples e juntar essa solução. Se nós tivéssemos de estar preocupados com os nomes das variáveis dentro e fora da função, eventualmente a complexidade seria tão grande que não íamos conseguir pôr nada a funcionar. Portanto, os nomes das variáveis estão separados naqueles espaços de nomes e a função tem o seu próprio espaço de nomes para não interferir com quaisquer variáveis com o mesmo nome que estejam fora. Outro detalhe aqui. Notem esta diferença entre mandar executar a função. Executar um objeto executável é feito dando o nome do objeto e depois os parênteses. Mesmo que o objeto não tenha parâmetros, ou seja, não precise de argumentos, nós temos de pôr abrir e fechar parênteses, que é para o executador saber que queremos executar. Se nós simplesmente escrevemos o nome do objeto, simplesmente vem aqui a resposta que isto é uma função. Mas nós não estamos a mandar executar a função, estamos só a referir o objeto. Vocês podem dar como argumentos de uma função qualquer expressão que o interpretador consiga avaliar. Por exemplo, eu criei aqui a variável total adicionando 3 com 5. Eu posso chamar agora a função add para somar 4 ao total. Como o total já existe, o interpretador consegue avaliar esta expressão, vai avaliar esta expressão, obter o valor que ela representa e depois fornece esse valor à função para adicionar. Outro detalhe também é que se vocês dizem na receita que a função tem de receber 2 argumentos, ou seja, precisa de 2 valores, tem lá 2 parâmetros, portanto precisa de 2 valores, se vocês chamarem a função com menos que 2 valores, vão obter um erro. O interpretador vai dizer que falta valores para aquela função, faltam argumentos para poder fornecer à função. Outro detalhe que às vezes causa confusão é que só faz sentido vocês porem ali algo, nos parâmetros da função, algo que seja uma variável. Porque os parâmetros da função é o sítio onde vão entrar os valores para a função. Portanto, se vocês quiserem criar uma função que soma 4 a um valor, não faz sentido ter ali o 4. Na verdade, o interpretador vai-vos dizer que isto é um erro de sintaxe. Vocês não podem ter um 4 ali, porque um 4 não é um sítio onde se possa pôr um valor. E então não faz sentido ter um 4 como parâmetro. Só faz sentido ter como parâmetro uma variável que é algo que pode receber os argumentos. Portanto, lembrem-se, o que vocês põem na assinatura da função é o nome da função, parênteses e os parâmetros. Os parâmetros são o sítio onde nós vamos pôr valores na altura de executar a função. Portanto, têm de ser nomes válidos de variáveis. Depois, tudo o que acontece dentro da função, incluindo os nomes das variáveis locais, aqui, onde é que está? Aqui, neste exemplo, incluindo aquelas variáveis que são os parâmetros e todas as outras que são criadas na função, são criadas no espaço de nomes da função, portanto são locais à função. Mesmo que haja outras variáveis com o mesmo nome noutro espaço de nomes, não há problema, porque o interpretador mantém-nos separados. Isto quer dizer que quando vocês criam uma função e testam e sabem que está a funcionar, se fizerem isto adequadamente, têm a garantia que ela não vai deixar de funcionar só porque vocês usam outros valores ou que vos vai estragar outro cálculo qualquer só porque os nomes sejam iguais. Portanto, a função serve mesmo para isolar um pedaço de código. Isso quer dizer que não se podem esquecer do return quando a função devolve algum valor que vocês queiram guardar.
Portanto, notem que tudo o que está dentro da função vai desaparecer, a única coisa que vem cá para fora é o que vocês puserem no return. Portanto, esta será, no fundo, o papel mais importante das funções. Vocês poderem controlar o que entra lá, o que sai, e garantir que o que passa lá dentro, não pode interferir com o que está cá fora. Portanto, mesmo variáveis com o mesmo nome, dentro e fora da função, ou dentro de duas funções diferentes, não interferem. Não são a mesma variável, porque o interpretador guarda em espaços de nomes diferentes. E esta parte é fundamental para a ideia da programação estruturada, porque é aquilo que nos permite depois juntar várias funções sem termos de nos preocupar que elas possam estar a interferir umas com as outras. Então vamos ver aqui a noção de algoritmo, que é uma noção fundamental na programação, e esta ideia da decomposição dos problemas. O termo algoritmo chegou ao português da mesma raiz que algarismo, por causa deste senhor Al-Khwarizmi, que era um matemático da Idade Média, que não só introduziu no Ocidente a numeração indiana, que era bastante, que depois foi conhecida pela numeração árabe e que é bastante mais prática para fazer contas do que a numeração romana. E também escreveu um tratado em que descreveu métodos para resolver equações. Portanto, aquilo que nós aprendemos na escola, passar a variável para um lado e as constantes para o outro e assim, ele descreveu várias coisas dessas para vários tipos de equações e, por causa do nome dele, essa ideia de um conjunto finito de passos para chegar a uma solução passou a ser considerado um algoritmo. Portanto, essa receita para chegar à solução vem também do nome dele. Então podemos fazer aqui um exemplo familiar, que será o algoritmo para fazer uma torrada. Quais são os passos que nós temos de seguir para conseguir fazer a torrada? Tem alguma dúvida? É que vocês são muitos, mesmo que falem baixinho, isto acumula tudo. Portanto, o que é que temos aqui? Primeiro, a instrução é simplesmente pegar no pão, agora precisamos da faca para cortar uma fatia e temos ali uma condição. Se a faca está na mesa, então basta pegar nela, caso contrário, vamos buscar uma à gaveta. Depois, cortamos a fatia de pão, pomos na torradeira e agora precisamos de esperar. E aqui temos outra noção que é um ciclo, é repetir algo, neste caso é simplesmente esperar, até uma certa condição, até a torrada saltar da torradeira. Há aqui este teorema que, enfim, só vou passar a mencionar de raspão, mas é uma ideia importante aqui na programação, é que qualquer problema computacional pode ser resolvido decompondo nestes elementos. Ter uma hipótese de especificar instruções sequencialmente, portanto, saber qual é a ordem pela qual elas estão executadas. Este elemento nós já vimos, todos os programas que fizemos até agora têm esta ideia de sequência. Ter a possibilidade de executar uma instrução ou outra conforme uma condição, portanto, neste caso, é ali o ponto 2, nós vamos pegar a faca na mesa se ela estiver na mesa, mas se não estiver, temos de ir buscar à gaveta, e então precisamos ter instruções diferentes conforme aquela condição é verdadeira ou falsa, e ter esta repetição, poder fazer um ciclo, repetir instruções até uma certa condição, um certo número de vezes, portanto, até alguma condição se preencher. Se nós tivermos estes três elementos para controlar a execução do nosso código, nós conseguimos resolver qualquer problema computacional. Portanto, estes são os elementos que nós vamos ver de seguida nas próximas semanas, as condições e os ciclos, mas por enquanto vamos ficando pelas funções como uma forma de ir decompondo o problema e mantendo aquela ideia também da execução sequencial. Então, como é que nós podíamos resolver o problema aqui da torrada, decompondo em subproblemas? Nós temos aqui um problema no ponto 2, que é ir buscar a faca. Tem várias condições, porque a faca pode estar em vários sítios, mas se nós delegarmos este problema a uma função específica, aqui este subproblema 1,
E então temos uma parte do nosso programa que está encarregue de nos dar a faca. Não interessa onde é que está, essa parte do programa só resolve esse problema. Então agora o que é que nós temos de fazer para resolver este subproblema? Já não estamos preocupados com a torradeira, nem com a torrada, nem nada disso. Agora temos um problema mais simples, que é só encontrar a faca. E podemos resolver esse como um programa separado, autónomo, que encontra a faca e devolve a faca. E esta é a tal ideia da função. A função será uma parte do nosso código que é executada autonomamente, resolve um problema específico e dá o que for preciso para o resto continuar. A mesma coisa com torrar o pão. Aquele problema de estar à espera que a torrada salte da torradeira, nós delegamos isso para outra função e ela agora trata disso até a torrada estar pronta. Portanto, este será o raciocínio que nós vamos seguir quando tentarmos resolver um problema. É pensar naqueles subproblemas nos quais podemos decompor o nosso problema principal, depois resolver cada um desses, focando apenas esse problema, não precisamos de pensar no resto para resolver os subproblemas, e uma vez esses resolvidos, encaixamos no resto até ter a solução. A maneira como fazemos isto em Python é usando funções. Nós vamos depois ver os outros elementos que nos faltam, que são as condições e os ciclos, mas por enquanto já conseguimos fazer algumas coisas só com as funções. Então o que é que precisamos saber? Primeiro, temos de ter uma ideia clara do que é que queremos fazer quando resolvemos o nosso problema. Ou seja, o que é que será uma solução para o nosso problema? O que é que queremos obter no final? Depois, temos de ter uma ideia do algoritmo. O algoritmo é o conjunto de passos ou o conjunto de subproblemas que vamos ter de resolver até chegar ao fim. Portanto, como é que nós resolvemos tudo o que precisamos de resolver até chegar ao fim do nosso problema? Notem que o nível de detalhe pode variar. Por exemplo, vocês podem escrever o algoritmo da torrada desta maneira. Pegar no pão, encontrar a faca. Encontrar a faca será uma das coisas que temos de fazer. Agora, isso pode ser mais complicado, porque a faca pode estar em vários sítios, mas delegamos isso para outro subproblema para o resolver. Okay? Portanto, quando vocês estão a pensar no algoritmo, podem pensar primeiro a um nível mais alto, quais são as tarefas que temos de executar para resolver o problema, e depois decompor. E a decomposição consiste em identificar aquelas partes da nossa solução, do nosso algoritmo, que nós podemos separar do resto e resolver independentemente. Que podem até, por sua vez, serem suficientemente complexas para exigir nova decomposição. Pensar no algoritmo dessa parte, decompor e assim. Portanto, voltando aqui ao nosso exemplo, seria, nós sabemos que temos de encontrar a faca, então agora como é que resolvemos esse problema? E podemos pensar, então será uma condição. Se estiver na mesa, vamos buscar à mesa, se estiver na gaveta, vamos à gaveta. E estamos a resolver, estamos a decompor novamente o outro problema e fazer isso até termos subproblemas tão simples que percebemos imediatamente como é que temos de os resolver. Portanto, esta será a ideia para resolver qualquer problema com programação. Cortar o problema às fatias, e cada fatia em fatias mais fininhas, até que tenham fatias tão simples que vocês sabem como resolver. Conforme vão resolvendo esses subproblemas, podem depois juntar as soluções até ter a solução para o problema todo. Outro aspecto importante é a generalização. Por exemplo, se nós estamos a pensar que não temos o problema apenas de fazer as torradas, podemos também ter de cortar legumes para a sopa e coisas assim, há muitas coisas que vão precisar da faca, ou então pode haver outras coisas que nós precisamos, de uma colher, de um garfo ou assim, nós podemos generalizar o problema de ir encontrar um desses talheres ou utensílios e criar uma solução para o problema genérico de encontrar o utensílio X. E agora não será só a função que encontra a faca, é a função que encontra o utensílio X. Portanto, isto pode ser útil de generalizar, porque nós podemos ter a solução para um subproblema num caso particular, que nós vemos que também pode servir para nos resolver partes de outros problemas. Um exemplo disso é o logaritmo base 10. Nós precisávamos do logaritmo base 10 para calcular o pH, mas o logaritmo base 10 pode ser útil para muitas coisas diferentes. Então, em vez de ser só para calcular o pH, nós separamos o logaritmo base 10 numa implementação à parte e sempre que precisarmos disso, temos a função para o calcular. Portanto, esta é outra coisa que vocês podem pensar, que é generalizar a solução de cada subproblema, abstraindo dos detalhes daquela instância e tentar resolver esse problema de uma forma mais genérica, que é bastante mais útil para reutilizar e assim. Depois de perceberem tudo e de saberem exatamente como vão resolver o problema, é que vale a pena começar a implementar. Um erro muito comum é vocês terem de escrever uma função para fazer uma coisa qualquer e começam por escrever o nome da função e tentar escrever o código antes de terem uma ideia clara do que é que essa função vai fazer,
se precisam de outras funções, precisam de combinar várias funções, etc. Portanto, antes de fazer isso, tentem perceber tudo o que vocês têm de fazer. Então vamos ver o nosso problema da solução de ácido benzoico. Nós queremos o pH, sabemos o algoritmo, é fazer estas instruções todas, mas agora podemos decompor em duas partes. Uma que nós temos ali é uma coisa mais genérica, que é encontrar a solução positiva de uma equação quadrática, ou a raiz positiva daquela curva quadrática. Isso pode ser uma coisa que vai surgir noutros problemas também. Portanto, nós podíamos tirar esta parte do nosso problema principal, resolvê-la à parte de uma forma genérica e depois usar essa solução. A outra diferente é o cálculo do pH, mas o cálculo do pH não precisa de ser só com esta concentração e com este valor de Ka. Pode ser um cálculo de pH genérico para qualquer ácido diferente, com concentrações diferentes, etc. Portanto, o que vamos fazer aqui é decompor o problema nestas duas partes, calcular X, calcular o pH, generalizar cada uma delas adequadamente e só depois disso é que vamos implementar as funções. Okay? Vamos ver isso na segunda parte, mas só para resumir agora, o problema de programação sem ter esta estrutura, se vocês fazem simplesmente uma lista de tarefas toda corrida, é que é difícil resolver problemas complexos assim. Porque vocês têm sempre de resolver o problema todo de uma vez, as variáveis são todas as mesmas, conforme vai aumentando a complexidade, o perigo de haver erros e colisões de nomes e assim começa a aumentar quadraticamente, não é? Se vocês conseguirem partir o vosso código em partes autónomas, tudo isto fica resolvido. Vocês podem resolver cada pedaço sem interferir com o resto e vocês podem concentrar-se em cada subproblema simples, um de cada vez. Não precisam de estar sempre a tentar resolver tudo, podem dividir a coisa em tarefas e depois resolver cada uma delas. Portanto, isso é a base aqui da programação e o que nós vamos exercitar ao longo do semestre é a vossa capacidade de partir o problema em subproblemas, perceber exatamente como é que esses subproblemas podem ser implementados, podem ser resolvidos, criar as funções e depois juntar as peças até resolver o problema original.